Ei, que bom ter você aqui, mais uma vez no Espaço Aberto. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem gerado muito conteúdo aí nas redes sociais, que é a reforma tributária. Para nós, da construção civil, você que é construtor, incorporador, já está por dentro, entende os desafios da reforma tributária? Se não, ou se sim, ainda assim fica aqui com a gente, já curta, compartilhe esse vídeo para você poder aprender mais com o Espaço Aberto. Para falar com a gente sobre a reforma tributária, que o assunto aqui para arquiteta é um mistério, mas eu trago uma especialista, porque eu não saberia falar sobre isso. Raquel, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Muito bom ter você aqui no Espaço Aberto, ter uma especialista para me ajudar e ajudar o pessoal de casa a aprender mais sobre toda essa reforma tributária. Para a gente começar, primeiro, conta um pouquinho da Raquel, da tua trajetória profissional para a gente te conhecer. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês, porque realmente é um grande desafio a reforma, né? Eu sou Raquel Bork, advogada tributarista e contratual, especialista realmente nessa parte de tributação voltada para a construção civil e incorporações imobiliárias. E por que essa especialização na construção civil? Porque é um ramo, uma economia extremamente relevante para o nosso país e que tem uma tributação específica, diferenciada muitas vezes de outros setores econômicos. E justamente por essa relevância da construção, eu acho que ela precisava dessa atenção. Então, eu já tive a oportunidade de presidir a Comissão de Direito Tributário da OAB. Já tive, nesse momento estou como conselheira de contribuintes do nosso município. Então, assim, é uma trajetória já voltada aí para entender essa lógica da carga tributária que pesa tanto e compromete as empresas, né? Hoje ainda com um desafio maior com essa reforma. Sim, com certeza. O que antes já era desafiador. Na verdade, assim, o Brasil ele é desafiador como um todo, né? Para qualquer setor. A gente vai tratar específico da construção civil, sim, mas da reforma tributária vamos deixar muito claro ali de que assim, é para todo o Brasil. Na verdade, a reforma tributária ela não é só uma mudança de tributos, ela é uma mudança de forma de se fazer negócio, ela é uma mudança econômica no Brasil. Nós estamos passando por uma transição realmente que vai modificar todos os setores da economia do Brasil, os profissionais liberais, autônomos, de uma forma geral. Não é pontual só para alguns segmentos. Sim. Até para CPF, né? Sim, até para CPFs. Não só para CNPJ, para quem tem empresa, mas para CPF. Não, para todo mundo. Aqui na nossa região, Santa Catarina, que eu acho que é um polo da construção civil, se não o mais, um dos mais fortes do Brasil. Sim. O que vai mudar? Vai aumentar os preços? Vai diminuir os preços? Ou pode levar à falência? Muitas... É complicada essa situação. Olha só, eu vou voltar, antes de eu te responder, eu vou contextualizar até para todo mundo entender um pouco aqui. Vamos dar uma mini aula de reforma tributária para a gente poder se situar e todo mundo conversar na mesma linguagem. Por que eu falo que a reforma tributária não é só uma mudança de tributos, é uma mudança da forma de fazer negócios? As informações mais básicas sobre a reforma nós já temos, né? Estão chegando 2 tributos sendo substituídos através de 5. Então, a gente sempre ouve falar, vai sair PIS, COFINS, ICMS, ISS, e vai chegar agora CBS e IBS. Ok, mas efetivamente, o que isso acontece? Acontece que a forma de se fazer negócio altera com uma característica bem clara. O tributo vai ser calculado por fora do preço. Então, assim, o que acontece hoje? Se hoje nós sairmos juntas e formos comprar qualquer produto, o preço ele está embutido, o tributo ele está embutido dentro do preço. E hoje esse tributo vai ser colocado fora do preço. Isso é a principal, eu acho que assim, principal mudança evidente que vai causar esse primeiro impacto. Opa, nós temos um preço e um tributo separados. Então, a gente vai conseguir identificar exatamente aquilo que a gente está pagando de tributo.
Dessa forma, as empresas, elas precisam se adaptar a se recalcular o preço. Entender o que é realmente o meu preço, o que eu tinha de imposto ali dentro, o que eu posso separar. Então, consequentemente, empresas que não conseguirem visualizar isso, infelizmente, vão ter uma grande possibilidade de quebrar. Essa mudança, ela é boa ou ela é ruim? Olha, na teoria ela é para ser boa. Uhum. Por quê? O Brasil, ele tem uma carga tributária, um sistema tributário que todo mundo fala que é um manicômio tributário. Esse termo a gente já ouve há muitos anos. Ele tem, e não que as pessoas não entrem agora com essa ideia assim, nós vamos ter o maior carga tributária do mundo. Na verdade, eu acho que praticamente nós já tínhamos, só que isso não era evidenciado. Então, assim, a longo prazo, eu particularmente acredito que isso vai melhorar sim, porque a gente vai saber, o que eu ganho, qual é o meu preço e quanto eu pago. O que eu estou realmente contribuindo para o governo como um contribuinte, como um pagador de impostos. Então, assim, a partir desse momento que as coisas ficam mais claras, mais transparentes, é para que se melhore. Agora, sabe aquela história que diz assim, antes de melhorar, vai piorar muito? Então, vai piorar muito antes de melhorar. A gente tem grandes oportunidades, mas a gente também vai ter muito desafio. E esse é um período que nós estamos na transição, né? De 2026, a reforma já começou. De 2026 a 2033 é o período de transição da reforma tributária. Então, é o período que as empresas têm para se adaptar. Assim, não deixando para 2033, né? Sim. Porque 2026 a gente está agora nas fases de testes e 2027, efetivamente, as novas alíquotas começam. Tá. Eu ia dizer, o que seria essa fase de teste? É que, assim, a reforma tributária já foi promulgada em matéria de leis desde 2023. Então, 2024 começaram as regulamentações, 2025, 2026 começa o período de testes. Por exemplo, especificamente agora, a partir de agosto, a gente já vai ter a implementação a nível contábil das alíquotas de CBS e IBS a 1%. É que imagina que o sistema tributário operacional das contabilidades, os contadores... Estão doidos. Não, os nossos amigos contadores estão numa situação bem complicada, porque tu imagina que já era complicado. Imagina que operacionalmente eles vão trabalhar com 2 sistemas ao mesmo tempo. Então, por isso que se fala em período de testes também. Um dos objetivos da reforma tributária é falar que não vai haver um aumento de carga tributária, mas que haveria um ajuste para se manter a carga que é. Mas, na verdade, não tem como se comprovar nesse momento, efetivamente, vai haver um aumento de carga tributária exponencial ou não. A expectativa, segundo a propaganda que se passa, é que deveria se manter como está. Não é muito bem o que a gente espera, para ser bem a verdade. A gente espera realmente um aumento da carga tributária. Então, assim, o período de teste, o que é? Para haver esse equilíbrio na expectativa de se chegar nessa equiparação da carga tributária, eles vão gradualmente substituindo os tributos. Então, a CBS vai substituir PIS e COFINS, que vai a nível federal, e o IBS vai substituir ICMS e ISS. Então, essa transição, ela vai fazendo isso aos poucos. Só que a partir do dia 1º de janeiro de 2027, a gente já não tem mais PIS e COFINS. Então, essa já é uma mudança para agora? Essa já é uma mudança para agora. Então, as empresas têm pouco tempo para reorganizar, se adaptarem. Tem pouquíssimo tempo, sim. Essa adaptação, ela vem mais de dentro da empresa ou da contabilidade? A contabilidade que tem que se virar? A adaptação da empresa é 100% dela. É uma decisão de gestão, é uma decisão de negócios. Eu acho que um dos maiores erros, se você falar assim, Raquel, qual é o maior erro que o empresário pode fazer, seja ele da construção civil, da incorporação ou de qualquer outro segmento, é achar que a reforma tributária é uma decisão contábil. Aquele bom e velho
Vou falar com o meu contador, vou deixar o contador, é o problema dele, depois eu resolvo. Esse eu acho que é um grande divisor de águas que o empresário, infelizmente, se tiver essa decisão, se tiver essa tomada de postura, ele vai se prejudicar muito. Não só essa postura, como a postura também de ir tentando levar do jeitinho brasileiro. Não dá mais. Não dá mais. Não dá. Sabe por que não dá? Daí eu vou te dar um exemplo prático. Uma das coisas que vai ser positiva é que ela entra no sistema de créditos e débitos, tá? Eu vou tentar ao máximo não falar de forma tão técnica, não, mas a gente precisa também chegar nessa nuance para que as pessoas entendam. A construção civil, por exemplo, ela não conseguia utilizar muitos créditos para abater em tributos que fossem ser pagos posteriormente. Só que agora isso vai ser possível. Então, olha qual deve ser o pensamento do empresário hoje. Opa! Se a reforma tributária está me possibilitando ter créditos, que nós chamamos em créditos amplos, eu preciso saber o que vai me gerar crédito. E uma das coisas que vai te gerar crédito é tu olhar para o teu operacional, saber realmente o que são os teus insumos, os teus fornecedores agora podem gerar crédito. Então, aquele teu fornecedor que tinha um preço bem baixo e que tu não emitia nota fiscal e fazia... Mas isso não acontece, né? Se acontecesse, vamos supor que acontecesse isso. Esse fornecedor, muitas vezes, mesmo que ele tenha um preço baixo, talvez ele não seja tão interessante para te gerar o crédito. Porque tu acredita que o regime tributário do teu fornecedor vai impactar ou não na tua carga tributária. E quem que faz essa análise? É o advogado ou é a contabilidade? Ou alguém dentro da empresa, né? Que teria que fazer essa análise agora de... talvez de reestruturação ou de avaliação dos fornecedores, Nesse momento, eu acho que é um momento que o empresário ele está aprendendo, tá? Todos nós, na verdade, estamos aprendendo todos juntos. Mas, como a gente está nesse dia a dia de estudar a legislação e de tentar traduzir o que é a legislação, porque é praticamente uma tradução de uma linguagem completamente complexa para uma linguagem empresarial, eu vou te dizer assim, ó, o empresário ele precisa hoje ter um tripé muito forte, que é o jurídico dele, o contábil dele e a gestão dele. Então, assim, hoje a gente procura orientar sempre o empresário da forma mais próxima dele. Se ele tem alguém que possa fazer essa análise dos contratos, olhar os fornecedores, quais são os preços, isso é extremamente importante. Se ele não tem, eu recomendo que ele procure realmente trazer essa linguagem unificada entre o jurídico, a contabilidade, que antes era muito separada, mas hoje, graças a Deus, é uma coisa que a gente está rompendo essa barreira. A advocacia está trabalhando muito em parceria com a contabilidade e precisa muito, tá? Eu acho que o empresário só tem a ganhar se ele tinha aquela postura de o meu contador fala uma coisa, o meu advogado fala outra, hoje todo mundo tem que falar a mesma língua. Então, a gente assessora, sim, bastante a olhar, entender o que está dentro de um contrato, entender como que... Porque hoje é tudo novidade para o empresário, né? Como que eu vou gerar crédito? Não, e o empresário, ele não tem essa expertise. Não tem. Né? E talvez nem precise ter essa obrigação para saber, olha, vamos fazer assim. Não vamos com o advogado, vamos com contabilidade para eles informarem qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor caminho. Que caminho que eu vou seguir, por onde eu vou, o que eu posso esperar. Porque assim, ó, se fala muito na carga tributária, vai aumentar a carga tributária, né? Nós temos as incorporações, as construções, aí eu tenho o RET, eu só pago 4% em cima do meu faturamento, agora eu vou pagar 28%. Gente, calma. A expectativa da carga, que hoje a gente pode falar numa média de 28%, ela é uma carga, mas ela não é a carga tributária total, ela não é a carga efetiva que você realmente vai pagar. A construção civil entrou dentro do regulamento da reforma
num setor, vamos dizer assim, diferenciado. Então, nós já temos alguns benefícios ali que o próprio setor vai se favorecer. Dentro da reforma, tem alguns setores que são avaliados de forma, igual tu falou ali, estratégicas. Porque a moradia né? Moradia, acho que é moradia, alimento e... Não sei como que é a tributação da saúde, né? Sim. Mas eu acho que seria um pilar ali que... Nós temos alguns setores que foram tratados de forma diferente, sim, na reforma tributária. A construção civil, ela é um dos setores. Então, nós já temos uma redução de 50% da alíquota, quando ela for realmente batido o martelo, a alíquota final, abrindo um parêntese de que essa alíquota vai ser variável. Conhecendo, infelizmente, o nosso país, a gente sempre acha que essa variação sempre vai para cima. Infelizmente, ela não vai tender a reduzir, né? Mas a gente sai com uma alíquota de uma redução de 50% da alíquota quando ela for determinada final, na construção civil, e no caso das locações, 70%. A questão das locações, que eu já ouvi falar também. Então... Paga tributo quem tá locando e o locatário também. Enfim, eu sei que mudou ali. E tu provavelmente vai aumentar os aluguéis também. A grande tendência, eu acho que, assim, ó, é uma postura até, vamos dizer assim, que amedronta, mas o que o empresário, o que todo mundo acaba fazendo? Eu vou aumentar o meu preço porque eu vou ter que pagar mais. Só que ele precisa saber que hoje, voltando àquela minha fala, o preço vai estar separado do tributo, né? Então, isso vai ser muito importante, tá? Essa é uma informação que eu acho que ela tem que ser pontuada diversas vezes, porque isso muda radicalmente aquilo que a gente via, né? Então, o preço, eu vou ter o preço e vou ter o tributo. Então, eu vou jogar sempre o preço, vou jogar a alíquota, vou jogar aquela minha margem para o meu consumidor final. Então, falando especificamente dos aluguéis, como é que ele vai funcionar? A tributação hoje, ela vai funcionar, porque antes, quem alugava, tributava também, mas tributava em cima do imposto de renda que recebia em cima do aluguel. Eu vou te dar uma informação que a gente não conversou sobre isso até agora, é que assim, essa reforma tributária que nós estamos falando nesse momento é a reforma tributária do consumo. Ela foi fatiada, nós temos a primeira fase da reforma tributária, que é essa, reforma tributária do consumo. Há a expectativa da reforma tributária da renda, que ela já se iniciou, e talvez posteriormente a reforma tributária voltada à folha de pagamento. Então, esses tributos que nós estamos falando no momento são tributos que estavam relacionados ao consumo, né? A compra da água, a compra de um carro, a compra de uma televisão, a compra de uma forma geral ou a prestação de serviço, que também não deixa de ser um consumo. Daí já vem uma incógnita gigante na reforma tributária e o aluguel? É o quê? É um consumo? É uma prestação de serviço? Então, o que antes não havia a tributação sobre o aluguel propriamente dito, hoje vai ter. Então, ela não, além de toda a tributação normal que continua a respeito da reforma, da tributação da renda, né? Então, nós temos algumas, vamos dizer assim, quesitos para que realmente aquilo seja tributado. Se a pessoa vai ter 3 ou mais aluguéis, se a pessoa vai chegar a R$240 mil ano de aluguel. Então, são algumas ponderações. Não é assim, todo mundo. Sim. Eu tenho um imóvel, eu já vou sair pagando. Então, é isso que eu queria entender. Então, a tributação não é sobre o imóvel? Ou seria sobre a renda da pessoa? É que aí, nesse caso, vai depender. Se eu tiver um imóvel que eu já ultrapasse os 240 mil, eu vou cair numa situação de previsibilidade da lei. Eu não tenho mas na soma dos meus imóveis, são algumas hipóteses de situações que eu posso ou não me enquadrar. Por isso que é tão importante, eu acho que nesse momento, se eu fosse dar um conselho assim, para qualquer pessoa, estrutura o que você tem de recebimento de renda, se reorganiza, e aí você vai dizer, opa, eu estou recebendo renda da onde? Eu estou fazendo dinheiro da onde? Né? Porque é aí aonde que vai haver a tributação.
Sim. Para o construtor, para o incorporador. O que eles devem fazer agora? De início, eu vou te falar uma coisa. O que fazer, né? Já que é um período tão de instabilidade, a gente sempre tem que dizer assim, ó, você tem que aprender a tomar as decisões só não no silêncio, na calmaria, né? Trazendo aquele ditado de que mar calmo não faz bom marinheiro. Uhum. Então, a reforma tributária é um processo que ela tá na turbulência. Você vai ter que saber tomar a decisão na turbulência, fora do silêncio. E uma das coisas que você pode hoje, porque a gente tem muita incidência de tudo que vem do legislativo, do executivo, então tem certas coisas que a gente não tem domínio, né? E o que o empresariado tem um domínio completo? Das suas readequações contratuais. Raquel, dos contratos? Sim, dos contratos. Se vocês pudessem imaginar o quanto a assinatura, firmar um contrato, interfere na sua cláusula, na sua carga tributária total, é gigantesco. Então, vamos lá voltar ao exemplo do fornecedor. Você é minha fornecedora, eu tenho um contrato com você. O que tem no meu contrato é justamente se vai ter a previsibilidade, se você vai me gerar crédito, se eu vou poder usar. Quem que dentro de um desequilíbrio tão grande da reforma vai arcar com o custo? Porque a gente fechou um negócio dentro de uma expectativa tributária. E vamos supor que essa alíquota cresça absurdamente. Quem que vai arcar com o custo? Sou eu? É você? E tudo isso a gente vai evitar muita judicialização se a gente hoje parar e olhar para as readequações contratuais. Aquele contratinho de forma genérica, ele hoje não serve mais para você. E tem muitas empresas que, por muito tempo, pararam de contratar CLT para contratar CNPJ. Para contratar CNPJ. A famosa pejotização. Já pensando nesse baixo custo tributário, né? Sim. O que acontece, então? Vamos lá. Eu falei para ti que a gente tem uma questão de créditos amplos, né? Entra-se no sistema de créditos e débitos. Só que nem tudo dá crédito. E folha de pagamento, mão de obra, não vai dar crédito. Tá, isso é certeza, não dá crédito. Então, mas olha só. Eu, como empresário, então, vou pensar, poxa, eu vou pejotizar todo mundo porque folha de pagamento não vai me dar crédito. Tá, calma. Por que calma? Porque quando você também terceiriza, e a gente sabe que na construção civil isso acontece demais, quando você terceiriza muito a sua mão de obra, você também tem você abre um espaço para outros problemas. Você abre espaço para questões trabalhistas, para algum tipo de acidente de trabalho que você possa vir ser solidário, enfim, são outras demandas. Então, o que você vai fazer? Você vai realmente parar e olhar para o seu negócio, para a sua operação. Quais que são os custos e os benefícios, os riscos e os benefícios de eu terceirizar ou não essa mão de obra? Será que vai ser melhor para mim? Ou será que seria melhor eu colocá-la dentro da minha estrutura operacional e ver o que eu consigo tirar de insumos daquilo dali? Então, assim, ó, é uma análise completamente individualizada. Eu sei que a gente gosta de uma receita de bolo, a gente gosta de uma receita de bolo, a gente gosta daquela situação que eu vou pegar o teu caso e vou adaptar para mim. Vou ver na internet como faz e vou fazer igual. Vou ver como é que vai fazer e vou fazer igual. Mas tu sabe que isso as empresas vão precisar ter o empresário vai precisar alimentar muito esse sentimento de a minha empresa é única. Sim. A minha empresa é única, ela tem a necessidade de um fluxo de caixa, ela tem a necessidade de um preço, eu tenho a necessidade da minha margem. A gente tem inúmeras construtoras incorporadoras aqui, pequenas, médias, grandes, de todos os portes. Então, assim, a receita de bolo que eu vou te falar é para e olha para os teus contratos. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer dentro do período da transição, que você não depende de ninguém. Você não depende da alíquota, você não depende da determinação da alíquota, você não depende da mudança legislativa, mas porque assim, ó,
ainda tem muita gente, infelizmente, mas ainda tem muita gente achando que a reforma tributária, será que vai sair? Será que isso vai acontecer? Nós estamos em anos eleitoral. Nossa, mas se mudar o nosso governo, vai mudar tudo. Gente, a reforma tributária, ela é lei, ela veio de uma emenda constitucional, então assim, ela vai acontecer. Algo que já foi aprovado. O que já foi, não tem mais para onde correr. Não estou dizendo que não possam acontecer mudanças, mas ela vai acontecer. Hoje é um sistema que não tem mais como voltar atrás e dizer, não, a gente fez errado, esquece tudo, vamos ficar com ICMS, com ISS. Isso não tem mais como. Até porque, se eu fosse te fazer uma analogia, o caminho tributário que o Brasil está seguindo é como se o Brasil cozinhasse num fogão a lenha e o resto do mundo cozinhasse cooktop. Já está atrasado. Há muito tempo. Há muito tempo. O IVA, que é o sistema, o Imposto sobre o Valor Agregado, mas o Brasil também consegue, né? O mundo inteiro tem um IVA. O Brasil consegue fazer o IVA dual, que é justamente a soma da CBS e do IBS. Mas a gente tenta, né? Aquela história, a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Então, assim, mas essa tributação, nesse aspecto do tributo separado do preço, para trazer clareza, trazer transparência para o empresariado, para a população, para todos nós, isso já existe no mundo há mais de 184 países e há muitos anos. Há muitos anos. Então, o Brasil não está sendo pioneiro nessa situação. O que o Brasil está sendo pioneiro, aí eu acredito que sim, diante dos meus estudos, talvez eu esteja enganada aqui, é que nós não falamos sobre um assunto extremamente importante, que é o querido e diferente split payment. O que é isso? Nunca ouviu falar? Não. Olha só. Então, vamos falar. Vamos falar já. Então, se tu não ouviu falar sobre o split payment, muito empresariado também não já vai ter ouvido falar. Com certeza. Então, vamos lá. Deixa eu te explicar. O que vai ser, então, o split payment? Nós, então, partimos agora de que o preço é uma coisa, tributo é outra. Duas coisas separadas. Olha o que isso vai impactar no caixa das empresas. Hoje, as empresas recebem um pagamento, aquele dinheiro do tributo fica no caixa por determinados dias e sai no mês subsequente, quando chegar a data de eu pagar aquele imposto ali. De uma certa forma, eu uso esse dinheiro, que não me pertence de uma forma direta, mas ele faz parte do meu fluxo de caixa. Quando eu digo para ti, esse produto aqui tu vai me pagar R$1.000, tu coloca R$1.000 na minha conta. Eu depois me resolvo quando e como eu vou pagar o meu tributo. Sim, eu não pago 900, mas 100 de tributo. Exato. Só que, vamos lá, vamos sair com uma expectativa de alíquota de 28% para o nosso cálculo ficar muito simples para não haver erros. Se eu te digo que, então, meu produto custa R$1.000 e tu chega e me dá R$1.000, tu não vai levar o produto. Tu vai levar o produto se tu me pagar R$1.280. Só que na hora que você me pagar, vai haver o split payment, que split vai ser, em inglês, separar, splitar, e o payment, que é o pagamento. Então, é pagamento separado. Isso vai automaticamente, na hora, então, que você me pagar 1.280, os 280 vão direto para o governo e os 1.000 entram na minha conta. Ou seja, aquele extra do meu fluxo de caixa, eu não vou ter. Então, no caso, o próprio banco... Sim, são as instituições financeiras que já vão já direto. Transferem direto. Então, é como se tu já pagasse imposto na hora que cai o dinheiro. Não emitindo uma guia depois. Não é exatamente tudo isso, porque lembra que a gente tem vários outros tributos, né? E que as alíquotas ainda estão sendo alíquotas testes. Mas essa operacionalização vai ser dessa forma. Então, o principal você não vai ter mais aquela gordura, aquele respiro do tributo dentro da tua empresa. Entendi. Então, o teu fluxo de caixa vai estar completamente comprometido com o split payment. Então, por isso é tão importante, que sabe que eu acho que uma das coisas mais difíceis
hoje é as pessoas, de uma forma geral, saber precificar. Sim. Qual é o meu preço? Porque essa é a grande loucura da reforma, né? Quanto que eu pago de tributo? Se a gente for hoje no mercado, a gente não sabe toda aquela cadeia que foi de tributo desde a produção, desde a indústria. De colher a matéria-prima até o atendente ou caixa. Não tem. Isso é um dos princípios da reforma tributária, é a não cumulatividade dessa cadeia econômica. Por isso a história do crédito-débito. Opa, eu tenho um crédito. Raquel, o que eu vou fazer com esse crédito? Eu vou abater do meu débito que eu tenho para frente. Uhum. Pouco confuso, deu para entender? Não, deu para entender. Eu só não entendi como vai ser calculado esse crédito, em cima do quê? Em cima, porque assim, ó, vamos supor... o débito eu entendi ali, tu explicou do produto. Isso. Né? Eu vou estar pagando em cima do valor do produto ou do serviço. Aham. E o fornecedor também, o empresário também. E ele também. Então, tipo assim, ó, se eu paguei, vamos pegar o começo da cadeia econômica. Se eu paguei para você 280, porque eu paguei. Sim. Saiu para mim. Uhum. Mas vamos supor que eu estivesse comprando um produto que é um insumo para mim, certo? E eu paguei já quanto? 280. Mas esse que eu paguei para ti de 280, ele sai na minha cadeia econômica posterior, porque ele, na verdade, faz parte da minha base de crédito. Então, eu posso abater da minha cadeia subsequente. Aí, o próximo, que é quando eu for vender para um outro, não direto para o consumidor final, eu vou poder abater dos tributos que eu tenho. Então, aquilo que eu paguei de tributo, se eu tiver com a minha contabilidade regular, se eu tiver com os meus contratos atualizados, se eu tiver toda a emissão das minhas notas fiscais regularzinhas, eu vou conseguir realmente comprovar que eu tenho esse crédito a ver. E a expectativa é que esse crédito possa ser usado. Ah, não, mas eu não tenho para onde tirar, eu não tenho para onde abater. Eu poderia até recuperar ele de forma em dinheiro. E a expectativa é que eles falam em 30, 60 dias, mas, quem sabe até 75 dias, vamos imaginar o que vai acontecer. Mas você poderia recuperar esse tributo. Isso é uma coisa que a reforma, uma circunstância que a reforma, um dos principais princípios da reforma, melhor colocando, que a reforma tributária traz, que é a não cumulatividade. Ele tenta não carregar economicamente a cadeia por um todo. Então, por isso, vou falar repetidamente o quanto é importante o empresário parar, olhar o operacional dele, sair do automático, entender o que é o meu preço, quais são os meus insumos, quem são os meus fornecedores, porque o regime tributário do seu fornecedor vai fazer diferença. É isso que eu ia dizer. Na construção civil, né, construtoras, incorporadoras, sempre está comprando outro serviço. Sim. É um serviço que compra outro serviço de outra empresa. Sim. Tem que analisar também o meu contrato com essa empresa e dessa empresa com os abaixo deles ainda, porque... Não vai fazer, você não vai olhar, porque senão quase ficaria impossível para a gente dar, né? Pois é. O que vai fazer diferença é o regime tributário do seu fornecedor. O regime tributário dele, se ele é simples nacional, se ele vai ser presumido, não vai ser lucro real, mas assim. E a grande maioria é simples nacional, como os fornecedores. E aí aqui a gente abre um leque de informação, por quê? Porque o simples nacional, ele não é um contribuinte obrigatório da CBS e do IBS. E aí as empresas que são simples nacional, elas vão ter que escolher como que elas vão tributar a CBS e o IBS. Eles vão passar, porque aí a contabilidade, eles vão ter que determinar se eles vão para o regime híbrido, fazendo esse recolhimento de forma separada, ou se eles vão continuar apenas com o regime unificado deles, sem contribuir CBS e IBS. Só que aí vamos lá, olha o que acontece. Você é minha fornecedora, você é do Simples Nacional, por isso que só o preço do fornecedor não vai mais importar. Eu tenho 2 fornecedores, um é do Simples Nacional, o outro
é do Simples Nacional, mas não me gera crédito. Um tá oferecendo preço por 100 e o outro tá oferecendo por 90. Opa, esse é de 100, mas eu consigo abater todos os impostos que estão lá para ele. Ele me gera crédito. Quem que eu vou optar? Daí a empresa que é Simples Nacional vai ter que fazer também o caminho inverso. Eu vendo para quem? Será que é interessante? Porque aí eu não estou dizendo aqui que todo Simples Nacional agora vai ter que gerar créditos. Não. Só que eu, como Simples Nacional, eu tenho que dizer assim, opa, eu vendo para quem? Eu presto serviço para quem? Será que esse meu cliente vai querer que eu gere crédito para ele? Se, vamos supor, for uma condição, capaz de eu ter que me adaptar. Quem que vai fazer essa análise de dizer essa empresa tem um custo maior, mas ela gera o crédito, vale mais a pena? Seria o compras da empresa ou talvez, tem que passar pelo... Talvez o compras, talvez... Ó, uma coisa que eu tenho feito muito é trabalhado internamente dentro das empresas. Das empresas, sim. Treinando o compras, treinando o produto, treinando o pessoal do financeiro, treinando o pessoal dos contratos. Por quê? Porque precisa dessa linguagem. Sim. Nós temos empresas pequenas que não conseguem ter essa autonomia, ter um grupo grande, né, dando todo o suporte. Nós temos empresas grandes que conseguem ter essa autonomia, conseguem ter essa clareza de buscar. Agora, independente de você grande, médio ou pequeno, você precisa adaptar. Comissionamento. Porque hoje, né, a gente sabe, vamos supor que assim, os compras, eles vão pelo menor preço e o maior comissionamento. Sim. Já quebramos aí que não tem como só escolher pelo menor preço. Não. A empresa, ela precisa estar estruturada para que valha a pena tu contratar ela. Vai ter que estar com a documentação completamente regularizada. E eu acho que aí não entra margem para o comissionamento. Eu acho, né, gente? Não sou entendida, eu sou arquiteta, não sou... Eu acho que assim, ó, cada caso vai ter que ser olhado... É ponta do lápis. É cálculo. A gente vai ter que sair do achismo. Uhum. Sair daquele, eu sempre fiz assim, então dava certo. Não dá mais. Não vai dar. Tu sabe que uma das coisas que a Receita Federal mais está investindo, e eles estão investindo milhões e bilhões de dinheiro em relação ao cruzamento de dados, em relação ao controle das informações. Então, assim, vai valer a pena ou não o comissionamento? Como é que esse comissionamento está chegando até você? De que forma? De que forma regular? Isso está entrando dentro da tua contabilidade, não está? Como que está sendo o teu operacional? Não é fácil, eu sei. É complexo, é difícil, por isso que eu disse. Vai melhorar? Vai. Eu acredito que sim. Mas antes de melhorar, vai ter muita gente perdido, muita gente sem entender o que está acontecendo. E sabe quando é que essas empresas vão dizer assim, opa, o que está acontecendo? Quando bater no caixa. Quando pararem de ser contratadas. Quando parar de ser contratadas, quando aquela boa, tu quer com ou sem nota? Esse não vai dar mais. Não vai dar. Mas a gente vai dar sempre um jeitinho. Mas talvez o seu jeitinho, ele te prejudique agora. Uhum. Talvez ele não seja mais vantagem pra ti. Pra ti. Nem pra ti, né? Tu tem que avaliar. Exato. Porque às vezes não emitir nota não é mais vantagem. Exato. Não é mais vantajoso. Porque assim, e por que esse split payment? Por que isso? Porque é uma forma do governo tentar acabar com a sonegação. Uhum. Esse é o grande objetivo. Uhum. A expectativa de arrecadação do governo, imagina, eu passo a ser o detentor da hora que aquilo que tu tá me devendo, imagina, tu tá me devendo um dinheiro, na hora que cai o teu salário, opa, pera ainda, que eu sou o teu pagador do teu salário, então eu já vou tirar o dinheiro que tu tá me devendo. E isso também vai gerar muita judicialização, tá? Por quê? Não que eu esteja dizendo que sonegar é certo, mas o direito de escolher quando ou como eu vou pagar o meu tributo é meu. Mesmo que eu pague com débito, mesmo que eu pague com juros. Isso é um direito de autonomia do empresário. Bem ou mal, mas não é certo, não é corrente. Ok, mas é um direito meu.
talvez eu esteja passando por uma situação na minha empresa que naquele mês eu não consiga pagar o tributo diretamente e que eu postergue ele para o mês subsequente. Ok? Só que isso não vai acontecer. Porque vai haver essa tomada automática do tributo, do dinheiro. Então, isso, de uma certa forma, até que ponto vai ferir o direito constitucional? Né? Até que ponto vai ferir os direitos da empresário? Raquel, muito bom. Muito bom. Tô adorando, tô gostando muito. Mas eu quero que tu fale um pouquinho do teu trabalho, da tua função aqui dentro. Que tu falou ali, tanto em parcerias com contadores, sim, como dentro da empresa. Tu atua dentro da empresa ou só com consultoria? Ou é algo fixo? Não, eu atuo apenas com consultorias, tá? Eu atuo muito em parceria com os contadores, com a contabilidade. A minha conversa com eles é direta, diária, constante e com consultorias. Só que essa consultoria, ela vai dentro da empresa quando é preciso, tá dentro da empresa. Eu atendo tanto pessoas da nossa região, como pessoas do Brasil inteiro. Porque a nossa região, ela é pulsante na construção civil. Essa nossa casquinha aqui, nós que temos o privilégio de morar no litoral, ela é pulsante, mas é o litoral do Brasil inteiro. É o interior. Construção civil do Brasil, a construção civil, né? ela inteira, ela tá sempre alavancando bastante, né? Então, assim, eu trabalho online, presencial, do jeito que é preciso, porque a gente precisa orientar. Sim. Eu acredito, assim, ó, que a orientação hoje, o empresário precisa dessa nossa conversa, dessa conversa clara, dessa conversa didática, de trazer a informação e dizer, olha, não era mais assim, vai ser assim. É quase, eu falo assim, é traduzir o que está dentro da lei para o operacional dentro do empresário. Sim. Então, o meu trabalho é acompanhar desde a mudança de contratos, tá? Até efetivamente o que vai acontecer quando o split payment realmente for efetivado, como é que vai haver essa segregação, como é que está o sistema dentro da tua contabilidade, porque precisa ter essa junção, dessa conversa entre o direito e a contabilidade. Eu que não sou da área, eu falo que essa área tributária, desculpa, essa área tributária é a saúde da empresa. Então, tu não tem que medicar quando tá doente. Não. É uma prevenção. Então, hoje, que tributos, como que vai ser, que empresa a gente vai contratar para lá no futuro, em 2033, a nossa empresa estar saudável. Sim. Né? Rentabilizando para que continue aí no mercado. Isso, é bem isso. É uma mudança de mentalidade. Sabe assim, ó, se nós fôssemos imaginar o mundo antes e depois da internet. O mundo antes e depois da inteligência artificial. O brasileiro, ele tem que ver essa reforma tributária como um mundo antes e depois da reforma tributária. Legal. É simples, não tem mais como voltar. Ou você se adapta ou você vai ficar para trás. Eu tava achando que a profissão do futuro era IA, a internet. Agora eu já tô achando que é ser contador ou advogado tributário. Não, mas olha só. Eu tive a oportunidade, até inclusive, de estar num grande evento de inteligência artificial nesse final de semana, um dos maiores, quiçá talvez até o maior da América Latina. E a gente vem estudando muito essa questão da inteligência artificial, né? E eu tive a oportunidade de ouvir uma colocação que eu achei extremamente pertinente. Porque eu falei para ti assim, ó, sabe aquele modelo de contratinho da internet? Ele não serve mais para ti. Porque agora a gente também tem assim, a gente tem que saber lidar com as situações. A internet, a IA, tudo vem para agregar, vem para mudar, vem, mas a gente tem que ter cautela. Né? Então, aquele programa que está dizendo assim, nossa, você baixa o seu contrato aqui e você sai com tudo pronto. Imagina, se coloca no local do arquiteto, né? Eu vou então, não preciso mais de vocês. Vou dizer para determinada plataforma que eu quero aquilo ali completamente pronto, minha casa vai sair perfeita. Pronto. Não vai. E a colocação que eu ouvi foi justamente essa. A inteligência artificial, ela deve ser uma ferramenta, mas ela nunca vai ser uma gestão de decisão. A inteligência artificial,
não vai demitir ninguém, a inteligência artificial não vai contratar ninguém, ela não vai sofrer porque ela perdeu o caixa. Então, assim, esse é um momento de muita mudança. A tomada de decisão é sempre do ser humano. A tomada de decisão. Inclusive, decidir se a IA vai fazer. Vai tomar a decisão por ti. E a IA está muito presente na construção civil, né? Muito presente. Muito presente em todos, mas assim, ela tá e ela faz a diferença. Só que a gente, assim como a gente não pode negligenciar a existência dela, a gente também não pode dizer que ela vai ser a tomadora de decisões da gente. Sim. Então, hoje, a nossa decisão, ela é fundamental. Olhar, não, parar de dizer assim, não, isso não vai acontecer. Depois eu vejo. Imagina se alguém chegasse pra ti e dissesse assim, não, eu acho que eu vou continuar te mandando mensagem só por MSN. Não vou te mandar um e-mail, não vou te mandar um WhatsApp, porque eu acho... Eu sempre fiz assim. É mais ou menos isso. Não vai funcionar. Infelizmente, não vai funcionar. Raquel, estamos chegando ao fim. Obrigada, eu adorei. Eu que agradeço. Tu explica muito bem, tá muito clara e didática. Tu é professora? Não sou. Podia ser. Eu adorei, eu espero Mas gosto muito de ensinar os meus empresários. Desculpa te interromper, mas gosto muito de ensinar os meus empresários. Pra gente finalizar, gosto de pedir pra te passar um recado pro pessoal de casa, pra ir te conhecer, pros empresários, construtoras e corporadoras, né? O pessoal da área da construção. Vai ser um prazer, com certeza, me acompanharem. Eu não sou tão das redes sociais, mas até por trabalhar muito mais nos bastidores, mas estou mudando esse foco, estou cada vez mais empenhada em trazer esse conhecimento, em trazer essa clareza desse momento tão relevante para a gente. Então, assim, eu acho que se eu pudesse deixar um recado para o empresariado, é para ele se adaptar o quanto antes. Vai ser um prazer poder atendê-los. Se eu não puder, que procurem outros colegas tão capacitados quanto, né? Agora, não deixem de ter informação. Não deixem de correr atrás, não deixem de readequar os contratos. Acho que esse é o primeiro passo, que não vai depender de ninguém. É fácil, não é o maior custo dentro da empresa, sem dúvida alguma, e que é um investimento que lá na frente vai surtir um efeito gigantesco. Então, assim, a reforma tributária ela veio para ficar, ela veio para modificar, ela veio para mudar a concepção de fazer negócio, e como tudo novo, dá insegurança, dá medo, dá expectativa, mas a gente tem que acreditar que está indo no caminho certo e que vai ser melhor. Obrigada, Raquel. O espaço aberto vai estar sempre aberto aqui para te receber. Vai ser um prazer. Quem sabe tivemos a oportunidade de conversar com o contador também. Isso, vai ser um prazer. Vamos trazer o Cleiton de volta aqui, que já teve aqui o contador. Muito obrigada. As redes sociais da Raquel vão estar aqui na descrição do vídeo. Vão lá conhecer um pouquinho dela e entender um pouco mais desse mundo da reforma tributária. Eu aprendi muito hoje. Eu espero que você também. Então, continue acompanhando sempre o Espaço Aberto aqui, para a gente poder estar aprendendo juntos e evoluir e fazer da nossa área da construção civil uma área melhor e com muito mais conhecimento. Eu te espero semana que vem no Espaço Aberto. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço Aberto, seu sonho a brilhar.